Olá pessoal, meu nome é Bruno Morassuti, eu sou cofundador e conselheiro do Fiquem Sabendo e estamos aqui para a segunda entrevista do projeto da agência. Com o apoio do ICFJ, vamos explorar as diferenças e semelhanças entre as experiências de brasileiros com a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e os americanos com a Freedom of Information Act, a FOIA. No nosso primeiro intercâmbio, conversamos com o jornalista Michael Morrissey, cofundador e diretor do Muckrock, principal organização americana dedicada ao acesso à informação. Hoje temos o prazer de conversar com a Rachel Glickhaus, repórter da ProPublica, organização pioneira no jornalismo colaborativo e coordenadora dos projetos Documenting Hate e Election Land. Seja bem-vinda, Rachel. Como tu está? Obrigada. Tô bem. E você? Estamos muito bem também. Em janeiro, tu concluiu um projeto enorme, depois de 3 anos de trabalho colaborativo entre uma centena de veículos de notícias por todos os Estados Unidos. O Documenting Hate cumpriu uma missão. Pode contar para os nossos leitores brasileiros o que é o projeto e como vocês usaram a FOIA lá? Sim, o Documenting Hate foi um projeto colaborativo nos Estados Unidos para investigar os crimes de ódio e outros incidentes de ódio que estavam acontecendo no país. E o projeto era para durar um ano e acabou sendo 3 anos que a gente fez. E a ideia original do projeto era para fazer um crowdsourcing enorme que a gente fez. Basicamente, para ter um formulário para as pessoas preencherem, para contar sua experiência com o ódio. E fizemos isso com bastante sucesso, conseguimos mais de 6.000 denúncias. E trabalhamos com quase 200 redações ou meios nos Estados Unidos, pequenos, grandes, no país inteiro. Mas o que a gente também fez foi pedir documentos para várias investigações que fizemos e para distribuir o que conseguimos através desses pedidos. Então, por exemplo, fizemos uma investigação dentro da ProPublica sobre os treinamentos que os policiais recebem sobre os crimes de ódio, ou que não recebem, porque, na verdade, muitos não recebem esse treinamento. Então, tivemos um repórter que pediu tudo que eles tinham sobre esses treinamentos nos 50 estados. Ou, basicamente, qualquer material que eles têm. E, então, acabamos descobrindo que tem pouco estado que realmente exige esse tipo de treinamento e que os materiais são péssimos. Mas também que eu participei mais foi o processo de pedir os dados dos policiais sobre os crimes de ódio nas grandes cidades do país. E conseguimos mais ou menos o que queríamos, mas durante esse processo eu descobri que foi muito importante também pedir o boletim de ocorrência para esses crimes, porque os dados são só basicamente uma vista de cima, mas para realmente descobrir o que as pessoas estão denunciando, tem que ver realmente o boletim. Então, eu fiz um processo de pedir esses boletins de várias cidades, acho que ao final foi talvez 20 cidades que eu pedi, e também pedimos boletins de ocorrência para crimes que pareciam esquisitas. Então, para uma investigação, vimos nos dados do FBI
que tinha um certo número de crimes anti-hétero, né? Porque tem crime anti-gay. Mas tinha um certo número cada ano descritos como anti-héteros. Então, fomos nos dados para ver quais cidades mandaram essas denúncias e pedimos os boletins de ocorrência e, ao final, grande maioria foram erros que vê. Então, para esse projeto, usamos muito Muck Rock para fazer esse projeto de pedir os dados e também usamos Muck Rock para pedir os boletins de ocorrência, porque quando você tem que fazer basicamente centenas de pedidos, é uma ferramenta que ajuda muito, né, para organizar e fazer todas as comunicações e tal. Então, esse processo de fazer esses pedidos ajudou muito o projeto para descobrir coisas diferentes e para ter outra coisa para dar a nossos parceiros do projeto. Bem interessante, assim, e toda a tua experiência com o projeto, ela demandou também muitos dados que são produzidos pela polícia, né? Que na nossa experiência também a gente tem dificuldades de conseguir esses dados, né? O que tu diria, assim, que foram as principais dificuldades que vocês tiveram ao tentar solicitar esses dados, esses boletins de ocorrência em órgãos de segurança pública? Então, como eu expliquei sobre esse projeto que fizemos para descobrir esse erro, dentro da República também fizemos outras investigações sobre os dados em si. E os dados são ruins, são simplesmente ruins. Eles mandam dados incorretos ao FBI cada ano, porque é um processo, especificamente para crimes de ódio, é um processo não obrigatório. Então, eles simplesmente estão nem aí, na maioria das cidades. Então, são dados messy data, né? E o problema é que exatamente por isso que pedimos os boletins, para ver o que tem dentro, porque às vezes eles marcaram que era crime de ódio, mas quando você lê dentro do boletim, mostra que ao final não era uma discussão, ou, por exemplo, um crime que foi descrito como anti-branco foi uma briga que um cara branco começou e botou a culpa no cara negro. Então, a gente sabia, quando começou o projeto, que os dados iam ser ruins, mas acabamos descobrindo várias razões e muitas coisas erradas com os dados. E parte do problema são os policiais em si, porque às vezes não tomam sério. Às vezes não vão fazer um boletim de ocorrência. A gente descobriu vários casos onde eles não queriam fazer. Então, assim, o FBI tem o único conjunto de dados nacional para crimes de ódio, mas é completamente incompleto, mas os dados não são confiáveis, simplesmente não são. E também sabemos que mais da metade das vítimas desses crimes não denunciam. Então, não existe nos dados oficiais. E estamos passando por um momento agora, depois do projeto nos Estados Unidos, com um momento de repensar como os jornalistas tratam a polícia e os relatos da polícia, porque às vezes são mentiras, né? Especialmente em casos de violência policial. Então, isso é outra coisa para realmente confiar no que eles escrevem nos boletins de ocorrência.
Então, é bastante complicado trabalhar com dados Sim. de crime. Aqui no Brasil a gente teve uma experiência relativamente semelhante com a tua, assim, porque a gente realizou um levantamento sobre crimes de gênero e violência contra a mulher com a revista As Minas, e a gente descobriu que realmente não há padronização, né? É um processo assim muito rudimentar de coleta de dados, né? Às vezes sem um critério muito claro sobre como é que é feita a coleta. E a gente verificou que tem estados que sequer controlam o gênero dos homicídios. Então, a gente não sabe se a vítima foi um homem, se foi uma mulher, né? Porque se tu vai pensar num contexto de formulação de políticas públicas, certamente é algo mais complicado, né? Mas me conta, assim, como é que funciona essa base do FBI? Assim, é fácil de conseguir acesso a ela? Como é que foi esse processo? Assim? Os dados são abertos, Uhum, mas para conseguir os dados completos, para ver de onde vem a denúncia, de qual cidade e tal, tem que pedir. uhum, E eles não são muito bons com a comunicação. Então, pode baixar os dados do site deles, mas não mostra os dados completos. não tem os microdados, no caso. E com relação ao Documenting Hate, ele foi mais do que simplesmente reunir dados públicos, né? Ele aparenta ter sido assim, ele supriu uma lacuna na própria produção de dados governamentais, né? Que não monitorava informações referentes a crimes de ódio. O quão fundamental tu considera que é o papel do jornalismo nesse processo de ver o que o governo não está fazendo, mais do que simplesmente denunciar um fato? Bom, descobrimos falhas no processo inteiro, né? Que é mais... Porque realmente tem que apontar, descobrir onde exatamente tem um problema, né? Porque tem a parte da denúncia, porque às vezes as pessoas não vão denunciar, mas às vezes a polícia não quer, Uhum. simplesmente não quer lidar com isso e negam até escrever um boletim. Mas tem a outra parte que é nas cortes, que muitas vezes é difícil conseguir um procedimento com uma denúncia do crime de ódio, porque tem aqui plea deals e tal, Sim. e desaparece e eles só querem tratar da parte principal, se foi um assalto, se foi um assassino. A parte dos advogados é super importante, porque Uhum. para eles o importante é ganhar. A Sim. parte do crime de ódio é menos importante. Então, tem falhas de várias instituições, não somente a polícia, Sim. em todo esse processo. E eu falei da parte do treinamento, que é uma bagunça total, e é diferente em todos os estados, e também as leis são diferentes em todos os estados. Então, temos uma lei federal, mas todas as leis são diferentes em todos os estados. Uhum. Alguns estados, por exemplo, a lei não cobre a comunidade gay, LGBT. Simplesmente, se você Uhum. for vítima de um crime de ódio, porque você é gay, não é considerado um crime de ódio nesse estado. É Uhum. considerado no nível federal, mas isso quer dizer que iria precisar uma investigação do FBI Uhum. para levar o caso à corte. Então, basicamente, o papel do jornalista é descobrir essas falhas, esses problemas em todos os níveis do crime, do processo, porque realmente tem problemas em cada parte. Uhum.
Bom, para realizar um levantamento desse tamanho, né, acredito que vocês realizaram alguma espécie de planejamento, alguma organização antes, né? Queria que tu me contasse, assim, o que foi o planejamento que vocês adotaram, a organização que vocês começaram, assim, a pensar quando se deram conta que iriam fazer essa quantidade de pedidos, né? E o que tu aprendeu durante esse processo de coleta de dados em fontes tão diferentes? Então, fizemos coleção de dados por crowdsourcing, por pedido público, denunciar. Também conseguimos dados do Southern Poverty Law Center, que também tinha o próprio formulário. Então, eles estavam coletando também, então conseguimos os dados deles também e colocamos tudo junto numa base de dados, num software que a gente criou. Para dar acesso a todos os jornalistas que foram parte do projeto. Eu acho que o complicado é sempre o processo de entrevistar as pessoas, porque com esse tema, as pessoas às vezes sentem confortáveis em denunciar, escrever uma coisa online e explicar o que aconteceu, mas quando chega a hora de falar com o jornalista, fica bem mais complicado. Muitas vezes as pessoas escreveram histórias interessantes, importantes, mas na hora do jornalista ligar, eles não atendem, ou não querem falar, ou mudam de ideia. Então, é uma coisa coletar os dados, é outra coisa verificar. Esse processo de verificação foi super difícil. E, às vezes, tinha incidentes que foram verbais, tem que entrevistar várias pessoas. Enfim, o processo de coletar não é sempre tão difícil, especialmente porque estamos trabalhando com tantos meios para ajudar com a divulgação, que essa parte não foi fácil, mas essa parte é o que não foi mais dura. A parte difícil é as pessoas realmente falar. Então, conseguimos verificar uma parte dos dados, mas outra parte não, porque as pessoas ou não responderam ou não queriam falar. Bom, e agora, esse ano, tu vai coordenar a terceira edição do Election Land, né, que é um projeto colaborativo para cobrir as eleições americanas. Nós também, em novembro, agora, vamos ter as eleições no Brasil. Como tu diria que a FOIA, a Lei de Acesso à Informação de vocês, pode ajudar na cobertura de eleições? Então, já fizemos 2 projetos ou conjuntos de pedidos para o projeto. Um foi sobre queixos sobre problemas de votar. Problemas que as pessoas foi a experiência deles ou que viram. Então, pedimos dos 50 estados. O problema foi que a gente fez esse pedido no começo de março. E isso foi justo antes da pandemia começar a espalhar aqui. E o que aconteceu? Em março e em abril, muitos estados começaram a falar: não temos pessoal, é um caos aqui, simplesmente vai ter demoras, desculpa. Foi muito difícil para muitos jornalistas conseguir qualquer coisa no começo da pandemia, porque eles usaram isso como pretexto, né? Que não tem como. Mas já sabemos que também que isso foi uma desculpa em alguns estados, simplesmente para não lidar com as leis de acesso de informação. Então, conseguimos algumas coisas através desse processo e
passamos para nossos parceiros e fizemos outro conjunto de pedidos sobre os planos de emergência dos estados para as eleições. Então, quando tudo começou, pedimos esses planos. Qual é o seu plano para ter uma eleição durante alguma emergência? Uhum. Para este ano e para 2016. E conseguimos algumas coisas, mas muitos negaram também, falando que tinha coisas confidenciais e tal. Muitos demoraram bastante para responder. Então, é super difícil conseguir qualquer coisa agora. As coisas melhoraram um pouco porque as pessoas voltaram a trabalhar mais normalmente, mas este ano tá muito difícil mesmo, especialmente para fazer um projeto de 50 estados, porque alguns estados são maiores que outros, mas tá difícil. A gente também enfrenta assim esse tipo de dificuldade, né, no dia a dia aqui no Fiquem Sabendo. A gente também por exemplo, a gente tem a pandemia como uma justificativa que volta e meia aparece para nós, né, e a gente já sabe que nem sempre isso é verdade, né, mas mesmo assim, pandemia à parte, nós sabemos que é difícil às vezes fazer um pedido de informação, né, tanto aqui no Brasil quanto aí nos Estados Unidos, né? Eu diria que, assim, em condições normais, são as maiores dificuldades que o jornalista tem aí ao fazer um pedido. As dificuldades? Bom, uma grande dificuldade que temos aqui é o preço, né? Porque às vezes eles querem cobrar muito dinheiro, milhares de dólares para algum pedido. Tinha um conjunto de dados que eu queria da Flórida, um ano passado, sobre crimes de ódio. E a Flórida tem uma das leis melhores no país da lei. Geralmente é mais fácil conseguir qualquer coisa do estado, porque eles têm uma lei bastante boa. E eles queriam, não sei quanto 2, 3 mil dólares para, não sei, 100 boletins de ocorrência ou alguma coisa assim. Não dá. Para meios menores também, que simplesmente não tem esse orçamento, é impossível. Não tem como fazer isso. Então, às vezes as pessoas conseguem negociar, mas o custo é um grande problema aqui. Depende do que é, mas é totalmente alheio. Então, para esses pedidos que eu mencionei dos queixos sobre as eleições, alguns estados cobraram e me mandaram, não sei, uma duzena de casos, e outros não cobraram zero e mandaram mais. Então, porque as leis, de novo, da lei são diferentes em todos os estados, e então, para fazer um projeto nacional, fica muito difícil, porque ou você vai ser negado, ou vai ter custo, ou vai ter um processo de negociação, ou tem que explicar 3 vezes o que você quer. Eu às vezes consigo algumas coisas de outros estados e uso esses documentos como exemplo que eu estou pedindo, porque eles não sabem. Então, não é fácil. E especialmente para meios, jornais locais, pode ser um processo muito doloroso e que leva muito tempo. Vou te dar um exemplo. Ontem, os New York Times publicaram os dados da CDC, a organização, o Departamento de Saúde. Sim.
sobre os casos de coronavírus e a etnia. Uhum. E mostrou que a gente já sabe que tem mais casos entre os negros e os latinos aqui. Mas o New York Times teve que processar a CDC por esses Sim. dados. Processar. Eles fizeram o pedido, eles não Uhum. queriam dar e acabaram processando. Mas esses processos são caros. São muito poucos meios que têm dinheiro para processar. A ProPublica de vez em quando faz, mas geralmente são 2 ou 3 casos por ano. Os New Uhum. York Times e o Washington Post são entre os únicos que têm dinheiro para fazer esse processo. Sim. Aqui a gente ainda não tem vamos dizer, essa tradição assim, de meios de imprensa, ou mesmo por pessoas comuns assim, questionarem judicialmente o governo, né? Mas às vezes acaba sendo o único meio que a gente tem efetivamente para conseguir esses dados, né? Quem sabe mais adiante a gente consiga criar essa tradição e até para também poder constranger os órgãos públicos a publicar mais informações, né? Mas então, para finalizar, eu queria te pedir para que tu deixasse uma mensagem para repórteres e pessoas que vão tentar fazer o primeiro pedido de acesso à informação deles. O que tu poderia dizer para eles? Meu primeiro conselho é buscar e fazer um processo de tentar aprender sobre esse tema antes de fazer o pedido, porque às vezes existe o conjunto de dados que você quer em algum lugar. Uhum. Então, a primeira coisa é para não perder tempo e assegurar que a coisa que você quer não existe publicamente. Uhum. E para entender o que você está pedindo, porque para facilitar o processo, para escrever a coisa mais clara e precisa, vai ajudar muito, porque, como falei, quando tem essas demoras, às vezes é só falar e explicar o que você quer. Então, os pedidos que geralmente têm mais sucesso são muito específicos e muito claros. Uhum. Então, o mais que você pode aprender antes sobre o que você está pedindo, melhor que vai ser o processo. E só para ficar determinado, porque Sim. eles não querem facilitar o processo, eles querem dificultar. Então, é importante ser paciente, mas determinado, porque a lei é no lado de você. Sim. Bom, muito obrigado pela conversa. É um prazer ter te conhecido pessoalmente. É muito bacana a gente poder conversar sobre lei de acesso à informação e ver que acaba que as nossas dificuldades são muito semelhantes em muitas coisas, né? Felizmente no Brasil a gente não tem essa dificuldade ainda tão frequente de cobrança por dados, né? Mas é uma coisa que a gente acontece, a gente experimenta às vezes, né? Mas que podendo chamar atenção para esse assunto também é uma coisa muito boa, tá? E mais uma vez, muito obrigado. É um prazer ter conversado contigo e uma excelente semana. Igualmente.